Alô, torcida do Palmeiras, alô, torcida do Verdão. Chegou o Guia do Mundial aqui no AWTV. Esse conteúdo feito especificamente para você conhecer os seus adversários. E agora a gente vai falar do Inter Miami. Tô aqui com o William Borges para a gente apresentar para o torcedor as características da equipe, né, Will? Exatamente, o famoso time do Messi, né? Ganhou muito essa vaga, eu acho que por conta disso a gente até vai falar melhor um pouco sobre o Inter Miami. Mas é um time que vai enfrentar o Palmeiras e eu acho o Palmeiras bem favorito nessa partida. A gente vai explicar melhor um pouquinho sobre o time, sobre por que chegou aqui, sobre as características, sobre o posicionamento, tudo. Mas eu acho o Palmeiras franco favorito nessa partida. Então para explicar a estrutura para o torcedor que está nos acompanhando, né, a gente começa falando um pouco como é que a equipe chega nesse momento para disputar o Mundial. Depois destacamos um jogador para ficar de olho, trazemos a base, a estrutura do time, depois a gente vai trazer lances, tá? E aí a gente faz aquela nossa resenha aqui que a gente acha que vai acontecer quando o Palmeiras enfrentar, por exemplo, o Inter Miami. Então, para a gente começar o vídeo, Will, como chega o Inter Miami para esse Mundial? Como é que ele se classificou? Enfim, o que trouxe o Inter de Miami? O que dá para destacar dessa equipe até aqui? Eu vou até ler o nome da competição que deu uma... O Inter Miami se classificou por conta da Supporters Shield. Ganhou em 2024, que é a melhor campanha da temporada regular antes dos playoffs da Liga Americana. Então ele ganhou essa vaga meio que sobrou essa vaga, né? Porque a maioria dos times que se classificaram foi muito por conta de ranking, foi por conta ou de, no caso daqui dos sul-americanos, ganharem Libertadores. Ele ganhou essa vaga por ganhar a temporada regular. Tem muito também uma questão de ser um time com grandes estrelas, com grandes peças. A gente sabe um pouco como é que funciona, né? Exatamente. É um time influente, que tem o Messi, tem o Suárez, todo mundo que a gente já conhece aí, A competição será realizada nos Estados Unidos, então também puxa bastante para isso. Trazendo... Vamos para os números? Isso, exatamente. Boa. Trazendo um pouquinho para os números na temporada. Os números se dividem entre MLS e a Liga dos Campeões da CONCACAF, né? A Champions da CONCACAF. São 24 partidas no ano, 13 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 48 gols marcados e 35 gols sofridos. O que acontece? É um time que ataca muito, né? A gente tem grandes medalhões, Messi, Suárez, Busquets, Alba. O Barcelona está bem representado nesse time. A panelinha inclusive. do Barcelona, né? É tipo você na tua pelada, você faz a tua panela. Exatamente. É um time que ataca muito, faz muito gols. A gente pode perceber que uma média de 2 gols por partida, mas também defensivamente sofre bastante. Porque, como eu falei, tem Messi, Suárez, então peca um pouquinho, a gente vai falar melhor, né? Mas peca um pouquinho na parte defensiva. Praticamente 2 gols marcados por partida e 1,5 gols sofridos, mais ou menos ali, né? Daria 36. Então a gente tem de fato isso, né? Um time que marca bastante gols, mas também sofre. E vem fazendo uma boa campanha no ano, tá? Está em terceiro na sua conferência, na Conferência Leste, e também na Conca Champions, ele perdeu na semifinal. Então chegou longe em uma competição e está classificado para os playoffs até o momento da outra competição. Então vem bem, né? Tem medalhões, é uma equipe que varia bastante o time até por conta de os medalhões não aguentarem todas as partidas, o ritmo inteiro, mas o campeonato americano ele também tem essa questão de ter menos jogos. Então o desgaste é muito menor do que um time brasileiro, como o Palmeiras, por exemplo, que chega muito mais desgastado para a competição. Você olha aí o número de partidas, né? Quanto que um time brasileiro demora para fazer 24 jogos no ano? Exatamente. Em março, um clube brasileiro já está com 24 partidas, mais ou menos, né? E aqui eu juntei 2 competições, né? É verdade. São 2 competições que eles disputam, então você veja que são muito menos jogos por temporada. E agora eu tô curioso, cara. Quer dizer, não tenho muita curiosidade. Quem que você destacou pra gente, cara, aqui, William Borges? A gente fez o destaque de todos os times, né? Que surpresa! Os brasileiros, e esse acho que era o mais unânime. Não tinha como ser diferente. Lionel Messi até, né? É o destaque do Inter Miami. Muito porque ele representa pela toda a história do jogador, mas, ao mesmo tempo, no Inter Miami, ele também faz a diferença. É um jogador que tem uma importância muito grande na história do futebol e no próprio time. Quando ele joga, é muito diferente, né? Tudo bem que o time tem que ser baseado ao entorno dele, mas ele apresenta em números, como a gente vai mostrar agora, o porquê de tudo isso. Porque mesmo mais velho, mesmo com rendimento físico muito pior, ele continua sendo o Messi, né? Ele manda no time, né? Exatamente. Não só ele nesse caso, né? Mas o Messi é fora de série. E não tem como ser diferente, né, cara? Tem que ser o Messi. O time que tem o Messi tem que ter o Messi como destaque. Se eu colocasse outro destaque aqui, eu estaria inventando. Então, falando um pouquinho sobre os números do Messi, a gente pegou os números da MLS apenas, tá? São 13 partidas, sendo 12 como titular, 10 gols e 5 assistências. 15 participações em gols. Então, 13 partidas, 15 participações em gols. É a média Messi, né? Extremamente sempre mais participações do que partidas, né? Isso a carreira inteira, né? Carreira inteira. Continua assim, só com menos jogos. Então, os números vão ser menores, mas ele continua tendo mais que uma participação em gol por partida.
Grandes chances criadas, 11 grandes chances criadas. Lembrando que esses dados são por 90 minutos, tá? Então, grandes chances criadas tem bastante... Grandes chances criadas não, né? É por todas as partidas, mas o resto é por 90 minutos. Exatamente. Perfeito. Então, grandes chances criadas 11 em 13 partidas. Bastante coisa. A gente já olhou de outros jogadores, tinha duas, uma. A diferença é gigantesca. Agora, a partir disso, dados por 90 minutos. Passes decisivos, 2,5 por partida. Que também 2,5 passes decisivos por partida. É que assim, é chover numa olhada falar do Messi, né? Passes certos, 83%. Então, um grande acerto de passe. Ações com a bola, 73,3 por partida. Dribles certos, 51%. Esse também é um baita número, né? Praticamente acerta metade dos dribles que tenta. Então, é um número extremamente alto. E finalizações também, quase 4 finalizações por partida. É um jogador que finaliza muito, até porque tem a bola parada, né? Bate falta, bate pênalti. E durante a partida mesmo, os próprios companheiros sempre procuram ele para buscar essa finalização, porque ele tem o refino técnico. E sem dúvida, contra o Palmeiras, vai ser um nível de enfrentamento para o Messi também muito complicado. Porque o Palmeiras é um time muito azeitado, né? Tem um conjunto muito forte. Fechado, né? Fechadinho. Time extremamente... estratégico mesmo, né? O Abel Ferreira faz um baita trabalho, é um time... E tenho certeza que, enfrentando o Messi, ele vai ter um plano para o Messi também, né? Com certeza vai ter um estudo por trás disso, né? E até porque, já adiantando nessa parte, vai ser o último confronto do Palmeiras, né? Então, chegando nesse último jogo, pode ser situações variadas. O Inter Miami pode estar eliminado, dependendo da combinação de resultados. O próprio Palmeiras tem que entender o que vai estar acontecendo, mas vai ser um jogo que a gente só vai prever durante a competição de acordo com os 2 primeiros jogos de cada equipe. Então, basicamente, eu vou um pouco na tua linha, tá? Como vai ser o último jogo da fase de grupos, eu imagino, pelos adversários, que talvez esse jogo seja para o Palmeiras fazer um saldo de repente buscar essa classificação, né? Porque eu acho que é bem viável. E o Inter Miami, eu não sei se eu vejo com tanto poder de chegada, né? Mas tem o Messi, né? E assim, jogador para ficar de olho, Will? Cara, a gente olhou, a gente fez junto essa parte. A gente olhou alguns jogadores, tem alguns destaques positivos, como o Segovia, um venezuelano, o Allende, um argentino, mas não teve como ser diferente em questão de números. Luis Soares é o fique de olho, que também não é um fique de olho, não é uma novidade para ninguém, né? Mas Luis Soares... ficou bastante de olho nele quando ele esteve no Brasil, por exemplo, né? Grande passagem pelo Grêmio. Grande passagem, né? A gente queria colocar outro nome, mas questão de números não tem como ser diferente. Luis Soares também é um desequilíbrio técnico do Inter Miami. Tanto quanto o Messi participa praticamente igual de jogadas de gol. Então a gente apresentando um pouquinho de números dele. 13 partidas na MLS, 13 partidas como titular, 5 gols, 7 assistências. Então 12 participações em gol. Praticamente uma por partida. Grandes chances criadas, 5 a cada 13 jogos no caso, né? Então também é um jogador que, mesmo centroavante, que em teoria você é mais terminal, ele participa bastante do jogo e cria boas chances para o seu time. É quase um articulador, né, o Soares, né? Porque ele joga tão fácil ali, né, com seus companheiros e ele consegue criar muita oportunidade. Aqui no Brasil a gente conseguiu ver isso, né? No Barcelona ainda ele era um centroavante mais terminal de toque na última bola, porque o Barcelona criava muito e tinha muito criador de jogada. No Grêmio, a gente já conseguiu ver que ele é um cara que tem muita qualidade mesmo saindo da área, né? Ele não precisa ser aquele camisa 9 estático, ele sai bastante da área e até abre espaço para os companheiros. Passes decisivos, 1,6 a cada 90 minutos, 77% de passes certos por 90 minutos e 2,3 finalizações por 90 minutos. Como eu falei do Messi, é um jogador extra classe, é um jogador extremamente participativo e que faz muita diferença no Inter Miami. Todo um esquema do time precisa ser feito para esses dois jogadores jogarem, porque são o desequilíbrio técnico do time. Como você já deu esse gancho, eu quero puxar o nosso esquema, então, para a gente entender como é que joga esse Inter Miami, como é que está postado esse time, já tem na tela. Vamos lá, o Inter Miami ele joga numa base de um 4-4-2, que varia para um 4-2-3-1, mas principalmente é um 4-4-2 losango com a bola. O que acontece? O Stari é o goleiro, na lateral direita o Eigandit, zaga tem o Falcon e também tem o Lugin, que é um outro jogador que joga bastante, existe essa dúvida, e o Allen na zaga pela esquerda. Allen é um jogador que muitas vezes também atua como lateral esquerdo, mas em teoria é o zagueiro lateral esquerdo, é o zagueiro titular pela esquerda. Jordi Alba, também conhecido, com grande passagem pelo Barcelona, o lateral esquerdo. Esse pilar do meio de campo, camisa 5 da saída de bola, é o Busquets. Todo mundo conhece também o Busquets, grande jogador aí, extremamente conhecido por ser um controlador de jogo. Mais à direita do losango, Cremaschi, e também existe uma dúvida entre Cremaschi e Bright. É um jogador que também atuou bastante. Lado esquerdo desse losango, o Segovia, que é o jogador que eu comentei, que a gente até pensou em colocar ele de fique de olho. E na ponta desse losango é o Messi,
com muita liberdade para criar e flutuar, mas em teoria ele fica na ponta do losango. Além de o jogador que atua mais pela direita do ataque e Luis Soares completando como centroavante. Detalhe que na marcação daí muda um pouquinho porque o Messi precisa descansar. A gente vai mostrar até em vídeos daqui a pouco, mas o Allende desce para fazer essa marcação aqui e daí fecha 2 linhas de 4 praticamente e o Messi e o Soares descansando mais. A gente vai mostrar nos vídeos como o Palmeiras pode aproveitar isso, porque tem praticamente 2 jogadores a menos na marcação. Então isso hoje em dia, num futebol muito físico, num futebol que você precisa de todos os jogadores ajudando na marcação, faz muita diferença. Aquilo, e acho né? que todo mundo ataca, todo mundo defende. E o Palmeiras tem isso. O Palmeiras é o Palmeiras assim, do Abel tem isso. Muito até do Vitor Roque, por exemplo, como titular do time, ele ajuda muito na marcação. Você veja, é o jogador mais espetado, é o jogador mais adiantado. O próprio Palmeiras, recentemente, enfrentou o Corinthians, que jogava num sistema de losango. E a gente pega o confronto do Brasileirão desse ano, em que o Palmeiras conseguiu fazer uma marcação individual nesse losango e anulou o time do Corinthians. Então, a partir de se o Palmeiras conseguir entender isso e conseguir anular esses destaques, principalmente mais ofensivos do Inter Miami, com certeza vai levar vantagem. Eu acho que vai ser um jogo muito físico e o Palmeiras tende a sobrar nisso. E tem até um velho conhecido na Casa Mata, né? O Mascherano aí. Esqueci dele, né? É um time de muitos argentinos e uruguaios, tá? Tem alguns jogadores, o Falcão é uruguaio, o Soares uruguaio, o Messi argentino, o Stari argentino, tem mais argentino, além de argentino, então tem bastante sul-americano nesse time. Tem o Redondo, o Segovia é venezuelano, tem bastante sul-americano em geral ali. Mas vamos apresentar um pouquinho dos lances dele? Enquanto a gente coloca aqui os lances, já convido você que está chegando aqui no nosso canal, tá vendo esse guia aqui pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreve, cara, dá essa moral pra gente, estamos chegando em 20 mil inscritos. Talvez quando esse vídeo for ao ar, a gente já vai estar com 20 mil inscritos. E aí a nossa meta é continuar crescendo cada vez mais. Aqui a gente tem o Guia do Mundial, também tem o nosso Fominhas, nosso programa de debate, a nossa resenha aqui, que a gente vai ter muito conteúdo do Mundial, muito debate sobre o Mundial de Clubes, esse super Mundial que a gente está trazendo. Esse guia também vai ter programa de debate toda segunda e quinta-feira, 4 horas da tarde. Já faço convite para você, se inscreve no canal, não perde nenhum conteúdo. Temos na tela, então, os lances para a gente aprofundar mais nessa análise, comportamento com e sem bola da equipe do Inter Miami, Will. É isso mesmo. A gente tentou procurar 2 lances, um com bola, outro sem bola, para ver essa estrutura tática que a gente apresentou no campinho. Não é nem situação de gol, não é situação que gera muito perigo. São situações para ver mesmo o desenho tático. Aqui é uma com a bola para ver essa saída e ver como forma esse losango na parte um pouco mais ofensiva do time. Então, uma bola que sai do goleiro. Eles tentam sair jogando, né? Aqui a gente até coloca o nome dos jogadores que estão em campo. É uma saída bem aproximada. É uma saída bem aproximada e mesmo com outro time até com uma linha relativamente alta ali, né? Marcando em cima. E mesmo assim eles continuam tentando sair a jogada. Ela vai para a esquerda e aí tem o diferencial. Geralmente o Jordi Alba ali nesse jogo não era. O jogador consegue achar um passe bom e encontrar livre pela direita. E aqui continua a jogada. E a gente vai ver daqui a pouco como forma esse losango. Agora aqui, ó, nesse momento. Pode parar o vídeo, por favor? Aí a gente vê como forma exatamente esse losango. O lateral direito está um pouco ofensivo aqui, mas a gente vê o primeiro volante aqui, o médio pela direita aqui, médio pela esquerda aqui, e o Messi completando essa ponta do losango com os 2 atacantes, o Allende e o Soares. Aqui fica bem claro esse desenho. É legal você trazer essa imagem aqui, esse desenho pra gente, e ver que o lateral direito subiu, o lateral esquerdo ficou. Ficou, né? Então, assim, é um time que tem essa preocupação defensiva também, né? Esse equilíbrio, digamos, esse equilíbrio. Né? Então, daí fica bem claro esse desenho, e daí como a gente citou até do Corinthians, que jogou contra o Palmeiras, que na ponta do losango é o Garro, e daí tem o Yuri Alberto e o Memphis, e depois de se enfrentarem bastante esse ano, o Palmeiras mostrou, o Abel entendeu como que marca esse losango e foi uma baita partida no Brasileirão. Eu só ia destacar, nesse próprio lance que a gente trouxe aqui, essa bola que entrou no meio, contra o Palmeiras, essa bola não ia entrar. Não ia ter esse espaço aqui. Não ia ter esse latifúndio que a gente viu ali no meio-campo pro time adversário, né, pro Inter Miami, sair jogando. Porque o Palmeiras não dá esse espaço. A gente conhece o Palmeiras. E o Palmeiras tende a jogar com 3 zagueiros, né? Porque o Jai tem sido uma espécie de terceiro zagueiro. Então você percebe que o Palmeiras vai ter sempre superioridade. Vai ser os 3 zagueiros com esses 2 atacantes. E provavelmente o Emiliano Martinez ou o Aníbal Moreno, quem jogar, vai estar marcando o Messi mais de perto. O Palmeiras sempre vai ter superioridade, porque é um time extremamente marcador e bem postado por seu treinador. Pode soltar o vídeo, por favor? Você vê que o Messi sempre procurando a bola, né? Você vê que o gesto do corpo dele, ele se aproxima. Ele é um jogador que vai flutuando, né? Sem ter essa responsabilidade de marcar, ele vai flutuando o campo ali, né? Daí eles tentam rodar a bola, como não teve tanto a janela de passe ali.
Mas eu vejo que eles tentam ficar com a bola, eles tentam não se livrar dela. E o curioso que você comentou do Messi, até dei uma olhada no mapa, e daí perde a bola e acaba não resultando em nada. Por quê? Porque essa bola não passou no pé do Messi. Então faz toda a diferença na jogada também passar pelo craque. A gente viu ali que fecharam um pouquinho... Ele estava livre no início da jogada, depois, a partir do momento que fecharam a janela de passe dele, rodou, e eles não conseguiram encontrar isso. Então o jogador, se o Palmeiras fizer a marcação mais aproximada e conseguir encurtar o espaço dele, vai fazer toda a diferença. Agora vamos trazer um pouquinho mais do retrato defensivo, que aí eu acho que o Palmeiras pode se aproveitar. Aqui a gente vai ver certinho agora nesse desenho. Pode parar, por favor? Tudo bem, o lateral direito está um pouquinho mais saltado aqui, mas a gente consegue ver que é um 4 e os dois descansando lá. O Allende é o jogador que com a bola ele é atacante. Só que na marcação ele precisa descer para compensar o Messi. Ele faz esse lado direito da marcação. Aqui esse desenho está bem claro. Pode soltar, por favor. E você pode perceber até, Will, o Messi e o Suárez de fato vão fazer só aquela sombrinha aqui, né? E o próprio Busquets, cara, é um cara que com bola ele vai entregar demais. Mas sem bola não é mais o mesmo, não tem mais o vigor, né? Ele tá com uma idade avançada, né? Questão de idade e, assim, é uma posição que exige muito fisicamente, né? E você fica com dois caras no meio, contra o meio-campo adversário, né? Daí você pode pensar, de repente, no esquema do Palmeiras, né? Você tem dois volantes, você tem dois jogadores que fazem quase dois internos, dois meias ali, né? Pode ser o Facundo Torres, o Estevão, pode jogar o Maurício, enfim, qualquer jogador de qualidade que o Palmeiras tem, o próprio Paulinho. Cara, vai ficar difícil pro Busquets marcar esses caras, tá? Mesmo com a ajuda do Cremaschi aqui, né? E se você puder observar, por exemplo, o Palmeiras hoje, esse novo esquema, movimenta muito o meio de campo, povoa muito o meio de campo, porque você tem um jogador aberto na direita, que daí hora é o Felipe Anderson, às vezes tem sido o Alan, esses dias jogou até o próprio Mike, você tem o Piquerez mais à esquerda, dois volantes, Emi Martinez, Lucas Evangelista, ele varia bastante, Richard Rios, Aníbal Moreno, varia essa questão, e daí esses dois internos, que geralmente tem sido o Estevão, o próprio Estevão atua às vezes pela direita mesmo, mas Estevão e Maurício, Estevão e Facundo, o próprio Paulinho ganhando mais minutagem, com o Vitor Roque na frente. Então vai ter muita superioridade nesse meio de campo também. Eu acho que aí vai fazer a diferença. Vai. Além do que, também o Palmeiras tem uma transição muito rápida. O Palmeiras recupera e sai muito em progressão, porque tem jogadores muito rápidos. Estevão, Facundo, todos os jogadores que a gente citou têm uma saída muito rápida. Então, a partir do momento que o Inter Miami marca com 8 jogadores e você conseguir ter essa saída rápida, você vai pegar a defesa desprevenida. Pode soltar o lance que a gente vai mostrar só uma coisa. Aqui a marcação está até um pouco mais alta, né? E conforme o adversário vai tocando a bola, eles vão descendo suas linhas e, de certa forma, fecham bem as linhas até. São duas linhas encaixadas que a gente vai ver melhor, só que a gente vai sempre reparar os dois da frente, não marcando ninguém. Então, aqui, a partir do momento, eles conseguem fechar bem essas linhas e não dar tanta janela de passe. Ó, aqui a gente pode ver bem. O time tá compacto, né? Tá compacto, superioridade. É difícil de entrar. Pode soltar, por favor. Mas aí, de repente, você vai pro individual num momento desse, né? Por exemplo, vejo jogadores do Palmeiras ali com qualidade para quebrar essa linha individual. Não, e esse lance até vai ser um lance que vai mostrar superioridade, não vai ser uma falha de marcação deles. Pode soltar, por favor. Vamos lá. Estão bem encaixadinhos, não vai dar em nada, mas a gente mostra que os jogadores nem apareceram na imagem aqui. Agora o Messi aparece, Agora o Messi aparece, porque eles marcam com menos. Então, a partir do momento que o Palmeiras conseguir encaixar o seu tipo de jogo, vai ficar difícil para o Inter Miami marcar. Assim, aqui, é o Messi, né? Mas não deixa de ser engraçado, porque hoje em dia o futebol tá tão laicado, né? Todo mundo defende, todo mundo ataca, e você vê o Messi entrando na jogada depois de muito tempo. E o Suárez nem aparece. O Suárez nem aparece. Nem tá aparecendo no frame. Então você pega, porque aqui tem 3, 5, 8 jogadores mais o goleiro. Então tem o Messi, que é o nono, e o Suárez que nem aparece na imagem. Então eu acho que o Palmeiras tende a aproveitar muito disso, até porque a gente está trazendo o nível de enfrentamento do Inter Miami na MLS é muito menor do que enfrentar o Palmeiras com toda a sua competitividade. Eu acho que o Palmeiras pode aproveitar muito disso. Pra gente amarrar um pouquinho, né? Projetar esse jogo contra o Palmeiras, não deixar a bola chegar no Messi. Não deixar a bola chegar no Suárez, é claro que seria muito simples, né, tudo isso, né? Mas, de fato, reduzir os espaços, reduzir essa participação do Messi na partida. Você vê que ele não desce tanto para participar do jogo, porque tem o Busquets ali, porque tem outro posicionamento ali para ele receber essa bola um pouquinho mais na frente. O Palmeiras pode muito bem compactar esse time ali, negar os espaços para ele, e nessa transição ali com seus jogadores, eu imagino que vai ser um estrago, tá? Porque o Inter Miami não me parece ter a qualidade suficiente para marcar esse time do Palmeiras, esses jogadores que a gente citou aqui. Estevão, Facundo Torres, Maurício, Paulinho, Vitor Roque, próprio Flaco Lopes. Tem muita peça de reposição. Muita peça de reposição. Jogadores da mesma posição. E também é o terceiro jogo, né? Talvez ali já esteja meio encaminhado. Eu acho que tende a ser o jogo mais fácil do Palmeiras no grupo.
tá? Eu acho que os outros adversários vão apresentar mais dificuldade para o Palmeiras, mas é aquilo que a gente comentou. Como é o terceiro jogo, pode chegar num cenário diferente que vai ser avaliado durante a competição. Esse aqui é o Guia do Mundial, feito com muito carinho, com parceria da Prometrics, o Centro de Inteligência do Futebol, que nos proporcionam, né, toda essa tecnologia para trazer para você essa análise aprofundada com imagens aqui no nosso canal. Você, torcedor do Palmeiras, tem vídeo do Al-Ahly e também tem vídeo do Porto, tá? Grupo inteiro do Palmeiras detalhado aqui no nosso canal. Também convido você a participar dos nossos programas de debate, tá? O Fominhas toda segunda e quinta-feira, 4 horas da tarde. Deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Também comenta aqui a sua opinião, o que você acha que vai ser essa partida aqui, qual que é a tua expectativa pro Palmeiras nesse Mundial, e especificamente, né, contra esse jogo, né, para esse jogo contra o Inter Miami. Grande abraço e até o próximo vídeo.